Olá, aqui é o professor Luiz do canal Matemática for All. Vamos resolver mais uma equação trigonométrica. Na aula anterior também resolvemos uma equação trigonométrica, cujo card eu vou deixar aí acima para que você possa acessar também esta aula e ver a resolução daquela aula da equação trigonométrica. Dessa vez nós vamos resolver esta equação aí, ó. Menos 1 mais cosseno de 3x igual a zero. Esta equação nós pretendemos resolvê-la no intervalo de 0 até 2π, tá? Vamos resolver para 2π aberto, tá? Então, no intervalo de 0 a 2π, não incluindo os 2π. Então, vai de 0 até antes de 2π. Então, nós vamos resolver esta equação. Vamos à resolução desta equação? É o seguinte, a nossa equação é menos 1 mais cosseno de 3x é igual a zero, que podemos reescrever assim, ó. Podemos escrever que cosseno de 3x é igual a 1. Então, transferindo esse menos 1 para o segundo membro, ficou mais 1. E vamos lembrar o seguinte, o cosseno ele é igual a 1 quando for cosseno de 0 ou de 2π, de 4π e assim por diante. Então vamos recordar isso aí, ó. Então observe aí, ó, no ciclo trigonométrico, nós sabemos que o raio é igual a 1, tá? O raio tem que ser igual a 1. Então nós temos aqui o cosseno, essa região aqui, ó, como o raio é igual a 1, nesse ponto aqui, dizemos, ó, que o cosseno de 0 é igual a 1. Mas não só o cosseno de 0, o cosseno de uma volta completa, que é 2π, que recai aí também, ó. Cosseno de 2π também é 1. Cosseno de 4π também vai ser 1. E assim sucessivamente. De tal forma que eu posso escrever assim, ó. Cosseno de 3x é igual a cosseno de 2kπ. Onde esse k aí representa um número inteiro, tá? Então, os números negativos e os números positivos inteiros. Se o k for 0, como falamos aqui, ó, 2 vezes 0, 0 vezes π dá 0, então cosseno de 0 é 1. Se o k for 1, vai ficar 2π, cosseno de 2π também é 1. Se o k for 2, vai ficar aí 4π. Se o k for 3, vai ficar 6π, e aí por diante, todos esses valores aí, o cosseno vai ser igual a 1. Onde eu posso escrever aqui, eu posso já escrever que 3x, já posso garantir que esse arco aqui, ó, é igual a esse arco aqui, é igual a 2kπ. De onde eu concluo que o x vai ser todos os meus arcos da forma 2π. O 3 aqui está multiplicando, passa dividindo, que multiplica k. Então, essa aqui, ó, é a solução já aí da minha equação, dessa equação aí, considerando, só que nós temos que considerar a volta de uma volta, tá? De 0, aqui, ó, vai de 0, observe aí no gráfico ao lado, na figura. Vai de 0 até antes de 2π, não feche em 2π não, tá? Então, preste bem atenção aí. No nosso caso aqui, ó, se o k for 0, como é que ficaria essa conta aí se o k for 0? Vai ficar assim, ó, 2π sobre 3 vezes 0, vai dar 0. Se o k for 1, vai ficar 2π sobre 3 vezes 1. Aí vai ficar 2π sobre 3, já é a segunda resposta, ó. Tem aqui uma resposta, duas respostas e mais uma terceira se k for 2, no caso aí, ó, 2π sobre 3, se o k for 2. Aí vamos ter 2 vezes 2, 4, vamos ter 4π sobre 3. Aí se o k for 3, você deve estar perguntando, ó, para k igual a 0, vamos marcar aqui direitinho, tá? Para k igual a 1, para k igual a 2. E se o k for 3? Como ficaria isso aí? Ficaria 2π sobre 3, né? 2π sobre 3 vezes se o k for 3. Aí 3 vezes 2 é 6, tá? 6 dividido por 3 é 2.
Aí aqui eu ponho 6 dividido por 3, π, que é igual a 2π. Porém, como vimos lá no início, ó, 2π não faz parte do intervalo em que eu quero encontrar os valores de x. Então, não é possível aí. 2π já incluiria o próprio valor 2π, só que ele é aberto. O intervalo é aberto aqui, ó, para 2π. Então, é antes de 2π. Então, a resposta aqui correta, que vai satisfazer, são esses três valores aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. É este valor 0, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Só esses valores que poderão ser incluídos aí na resposta, tá? Então, minha resposta já seria essa aí. Mas temos uma outra forma de pensar, que é a seguinte, ó. Como o x pertence ao intervalo de 0 até 2π, então 3x, ó, 3x no caso, vai ser do intervalo de 0 até 6π, tá? Aberto para 6π. Isso significa que podemos escrever o seguinte, ó. Podemos dizer que 3x é igual a 0, aí nesse caso x seria igual a 0, ou podemos escrever que 3x é igual a 2π, a primeira volta, ó, 2π, aí eu divido 2π por 3, vai ficar 2π sobre 3, ou ainda eu poderia afirmar o seguinte, que o x é igual, 3x é igual a 4π, que é a segunda volta, tá? Uma volta 2π, duas voltas 4π. Aí dividindo 4π por 3 seria 4π sobre 3, tá? Aqui as três respostas que nós achamos lá em cima, tá? Isso porque, ó, para que você entenda melhor, nós temos aqui o nosso gráficozinho. Então vamos ampliar aqui, ó. Observem aí, ó. Nesse gráfico aí, ó, nessa circunferência que nós fizemos aí, deixa eu trazer para cá. Aqui, ó, observe aí, se você pegar, por exemplo, aqui esse valor aqui, ó, 2π sobre 3, que é uma das soluções, 2π sobre 3, e multiplicar por 3, isso porque o arco lá que nós estamos querendo, ó, o arco é 3x, tá? O arco é 3x, cosseno de 3x, tá? Cosseno de 3x. Igualamos aqui, ó, cosseno de 3x igual a 1. Então não é x, é 3x. Se eu multiplicar aí, ó, 2π sobre 3 vezes 3, aí cancela esse 3 com esse 3, eu vou encontrar 2π. Vai estar aqui cujo cosseno é igual a 1, aí confere, tá? O mesmo vai ocorrer se eu escolher esse outro valor aqui, ó, 4π sobre 3. Se eu pegar 4π sobre 3 e multiplicar por 3, ó, cancelo novamente e vou achar 4π. 4π é a segunda volta, tá? Ó, tem a primeira volta é 2π, mais outra volta é 4π. Aí teria a terceira volta, só que a terceira volta seria 6π, ó. Se eu fosse pegar aí, ó, 2π sobre... se eu fosse fazer as três voltas, tá? Aí não daria certo este valor aí, porque aí passaria no caso do intervalo que eu estou pretendendo. Então, a única resposta que vai servir é quando x for 0, quando x for 0, quando x for 2π sobre 3 e quando x for 4π sobre 3. Se eu pego qualquer outro valor maior que este, aí quando eu multiplicar por 3, tá? Lembrando que 4π sobre 3 representa quantos graus? Para você ter ideia aqui, ó, o π é 180. 180 dividido por 3 dá 60. Vezes 2, vezes 4, aliás, vezes 4 vai dar 240 graus. Então esse é o maior arco. Que a partir de agora, se eu pego 240 e multiplico por 3, tá? Eu sempre tenho que multiplicar o arco pretendido por 3, eu vou achar o que aí, ó? 3 vezes nada, nada. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Eu vou achar 720 graus. Lembrando que 720 graus representa duas voltas completas, tá? 360 mais 360, que daria os 720. Mas como eu só quero do intervalo de 0 até 2π, esse valor aqui não seria mais possível. Então a resposta é esses valores aí, tá? A resposta vai ficar isso aqui, ó. Resposta é esta. Solução é 0, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. São essas soluções que nós encontramos. Tá aí.
esta foi uma solução para esta equação trigonométrica. Na aula anterior também resolvemos uma outra equação, deixei o card para vocês lá no início da aula. Espero que tenha gostado, que tenha entendido e aguardo vocês numa próxima aula. Não esqueça de dar a sua colaboração, dando um joinha aí. Não esqueça de dar esse joinha aí para aumentarmos aí a nossa presença no YouTube. Se inscreva e ative o sininho aí para você ficar sabendo quando será a próxima aula. Até mais.